Topado. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro aposta na narrativa do golpe do golpe. Segundo essa tese, militares de alta patente usariam a trama golpista no fim de 2022 para derrubar o então presidente e assumir o poder e não mantê-lo no cargo. A estratégia implica diretamente os generais Augusto Heleno, né, que foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Walter Braga Neto, né, que foi chefe da Casa Civil e também candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, como os principais beneficiados por uma eventual ruptura institucional. Aliados dos dois militares afirmaram à Folha que esse argumento foi interpretado como oportunismo do ex-presidente na tentativa de se livrar das acusações de que conhecia os planos golpistas. Matheus, essa é a história, porque você resgata, né, essa história, acaba colocando uma responsabilidade, jogando e falando para a população, olha, na verdade isso era um golpe dos militares, estavam usando o Jair, né? O Jair não tinha nada a ver com isso, né? Mas isso não... Qual que é o impacto disso, dessa estratégia, junto aos próprios militares, ainda mais com o Jair, que tem a fama de abandonar aliado, né? Pois é, eles vão descobrir agora, né? Quem ele não abandonou quando você teve algum rastro, quando você teve qualquer tipo de conflito ali, você tem uma coleção de corpos que ele foi jogando pela estrada ali ao longo do governo dele, né? Agora ele vai fazer isso com os generais de primeiro escalão, as pessoas mais próximas dele e que tinham um cargo no ministério. Na semana, o Braga Neto, numa das poucas manifestações dele, ele tinha uma frase solta ali, uma nota assinada junto com advogados e tal, que a princípio parecia estranho. E aí você vai... quando você vê a estratégia de defesa do Bolsonaro hoje, essa pergunta... que a gente vai se fazer essa pergunta sempre, né? Se os militares usaram o Bolsonaro como um cavalo de Troia ou vice-versa, né? É uma discussão que isso está para a história. Os historiadores vão resolver essa questão para a gente. E agora os tribunais também, os advogados também. Mas tem uma frase na defesa do Braga Neto que ele fala o seguinte, que ele se manteve leal ao Bolsonaro até o fim de 2022. O que você entende disso? Ele obedecia ordens. Então, assim, parece muito clara a estratégia de defesa, e agora vai ter um racha ali, não tenho dúvida disso. O Bolsonaro vai jogar para os militares e dizer, olha, eu não ia ser beneficiado por isso, porque realmente ia ter um colegiado ali, um gabinete de gestão de crise, em que você teria duas figuras proeminentes ali, que seriam o Braga Neto e o general Heleno. A defesa do Bolsonaro vai falar assim, olha, não tinha nada a ver com isso, eu não ia ser beneficiado porque eu nem estava nesse gabinete, eu não ia governar o país a partir disso. E os militares vão falar, não, imagina, militar, a gente está falando de quem, se tem alguma coisa que funciona numa estrutura militar é a hierarquia. Então, quando o Braga Neto fala na defesa dele, eu fui leal ao Bolsonaro até o fim de 2022, ele estava falando, eu obedeci ordens. E qual que é a sua avaliação com relação ao potencial disruptivo, né, fragmentador desse tipo de estratégia por parte dos advogados de Bolsonaro? Olha, eu assisti ontem a entrevista do Cunha Bueno, advogado Bolsonaro, na Globo News. É inacreditável a estratégia da defesa. Eles estão transformando o Bolsonaro em vítima, não em mentor do golpe principal beneficiário, mas em vítima de uma tentativa de golpe dos militares contra ele. Imagina! Quer dizer, eles acham que todo mundo é besta. As 884 páginas do relatório da Polícia Federal deixam claro, desde a primeira linha, o papel de líder desse movimento golpista do Bolsonaro, sabe? E agora eles estão querendo jogar a culpa nos generais de pijama. Claro que isso aí agora vai um jogar a culpa no outro, né? Como sempre acontece nas quadrilhas, né? Quando a polícia estoura a quadrilha, um bota a culpa no outro e tenta se livrar. Mas eu não imaginei que o Bolsonaro chegasse a esse ponto, sabe? Como se ele não tivesse nada a ver com isso. Fizeram um golpe contra ele para colocar uma junta militar. Isso é um completo absurdo, sabe? E se realmente isso teria acontecido, ele devia ter denunciado, ou então demitido esses generais. E não foi o que aconteceu. Como o Braga Neto falou, eles ficaram juntos até o fim. A gente vai, para o pessoal que está nos acompanhando nos canais a cabo, no satélite, a gente vai para um brevíssimo intervalo comercial e a gente já volta e o pessoal da internet pode continuar com a gente.
Rapidamente, aproveitando enquanto a gente está nesse intervalo, né, até a pedido da nossa audiência, o pessoal falou assim, nossa, tem gente que não estava acompanhando, 25 militares? Sim, o relatório da Polícia Federal, que indicia 37 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, dissolução do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, ela arrola 25 pessoas que já vestiram fardas. São, além, já citamos dois nessa discussão, tanto o Couto quanto o Pichoneri, no caso o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, mas também o general Estevão Teófilo, o general Laércio Virgílio, o general Mário Fernandes, o general Newton Diniz, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era ministro da Defesa, né? O almirante Garnier Santos, que era comandante da Marinha. Dos três, foi o Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe, de decreto para um golpe de Estado, instituindo estado de sítio, movendo uma operação de garantia de lei e de ordem para colocar os militares dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E o que acontece é que o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior não aceitaram participar dessa intentona, mas, segundo os testemunhos deles e de outras pessoas, o almirante Almir Garnier aceitou. Também temos uma série de coronéis, é a patente que mais aparece, Alexandre Castilho, Anderson Lima, Bernardo Romão, entre outros. Temos também tenentes coronéis, vários tenentes coronéis, majores, né, capitão, né, que no caso Jair Messias Bolsonaro, e subtenente, né? A gente já está voltando já, acho que o Couto pediu a palavra, estamos só voltando para o pessoal da TV, aí eu já passo a palavra, mas lembrando, né, que há militares, eu não vou nem entrar no mérito de serem legalistas ou não, mas há o fato de que há militares não entraram de cabeça na intentona e há uns setores que sim entraram de cabeça. Estamos